Olá a todos, sejam bem-vindos à aula 2 do meu curso básico de Photoshop para iniciantes. E nessa aula nós vamos aprender a como abrir, editar, salvar e exportar no Photoshop, tá? É a maneira mais simples que você tem de abrir um arquivo, é vir em arquivo, abrir, e aqui você seleciona o arquivo que você quer abrir, tá? Então eu vou aqui no caso abrir uma imagem qualquer, deixa eu só selecionar a imagem que eu quero abrir aqui de exemplo para vocês. Depois de ter escolhido a imagem, eu dou 2 cliques nela e ela já vai abrir em uma nova aba no Photoshop. Pensa como o funcionamento do Google. Quando você vai abrindo diversas telas, ela vai abrindo em abas, né? Então aqui no Photoshop é basicamente a mesma forma. Como eu fiz na aula anterior, aqui eu tenho duas imagens numa mesma aba. Nessa aqui eu abri em uma aba separado, caso eu queira editar isso de forma completamente separado. E aqui eu poderia realizar qualquer tipo de edição, tá? Então eu posso alterar a proporção, editar, adicionar mais cor, mas eu vou ensinar vocês a como salvar e exportar no Photoshop, tá? Depois de ter feito todas as alterações que você quer, eu vou escrever aqui qualquer coisa, deixa eu ver, curso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo e eu quero salvar esse arquivo. E basicamente eu tenho duas opções. Eu tenho como salvar esse arquivo de uma forma editável, onde depois de salvo eu ainda consigo abrir esse arquivo e fazer qualquer alteração nela. E para fazer isso, para você salvar esse arquivo de uma forma alterável, você vem em arquivo, salvar como, e ali você salva em Adobe Photoshop, né? O PSD. Salvou em PSD, você tem aquele arquivo totalmente alterável. E para ter esse arquivo salvo como imagem é muito fácil, Ctrl Alt Shift W, ou você vem em arquivo e exportar como. Bom, e aqui quando você abre a tela de exportar como, você tem ali algumas informações daquele arquivo que você está salvando. Como o formato em PNG, ou JPEG ou GIF, e sobre qual é o formato melhor para você salvar o arquivo, eu vou explicar em uma aula mais para frente, tá? Então aqui eu posso deixar em JPEG, você vê que ele já abriu uma opção de qualidade, eu posso jogar lá em ótimo. Caso o seu arquivo fique muito grande, você pode jogar ali em qualquer dessas opções que você quiser. Obviamente, qualidade muito satisfatória, a qualidade do arquivo vai ficar muito ruim. Vocês podem ver até ali a grande diferença, tá? Esse arquivo não está com as melhores da qualidade, mas ali você consegue ver uma diferença. Aqui em tamanho da imagem, você consegue ali ter um resumo de qual é o tamanho da sua imagem. Aqui no caso ele está 500 por 750. As outras informações eu não mexo em nada, deixo do jeito que está. Converter em sRGB também é muito importante você saber a hora de ativar e a hora de desativar. Vocês podem ver que com ele ativado, ele faz meio que um ajuste de cor automático na minha imagem, mas caso você já tenha feito um ajuste de cor anteriormente, a sua imagem pode acabar ficando muito saturada. Então você pode ver no rosto da modelo a diferença quando eu desativo essa opção. Então vai do seu gosto se você acha que fica melhor ou pior, tá? No caso aqui eu vou deixar sem converter. Clico em exportar e posso aqui agora selecionar a pasta onde eu quero salvar. Então essa é a maneira fácil de você salvar esse arquivo como PSD ou como JPEG ou PNG. Há também uma outra forma de salvar, que é você salvar o arquivo para web. Ele vai ser muito utilizado em uma aula também no futuro, tá? O atalho para ela é um pouco mais complicado. Ela é Ctrl Alt Shift SW. E aqui nós temos o salvar para web. Nós conseguimos ter aqui uma diversa gama de opções e nós temos que ficar atento ao formato do arquivo, as cores, os pontilhamentos, a difusão e o tamanho da imagem. Ok? Como vocês podem ver, por padrão ela vem em GIF, mas vocês podem jogar em JPEG ou PNG 8 ou PNG 24, que basicamente são os formatos de imagem de fato. Eu vou aqui jogar em JPEG e nós mais uma vez, como no exportar como, nós temos aqui o ajuste de qualidade. Eu posso jogar aqui em máxima, o ajuste dele de qualidade foi para 100%. Aqui mais para baixo eu tenho o tamanho da minha imagem em pixels, e aqui redimensionar a porcentagem dela. Então, por exemplo, se eu colocar em 50%, ela vai salvar só 50% da imagem, e se eu jogar em 100%, ela vai obviamente salvar 100% da minha imagem. Aqui não tem erro, clicou em concluído salvar, você salva seu arquivo otimizado de uma forma muito boa para web. E vai aqui um adendo, esse salvar para web vai ser muito importante em uma aula onde eu vou mencionar pranchetas e
criação de banners grandes, tá? Então esse aqui vai ser também uma aula que nós vamos ter mais para frente. Te espero para a próxima aula e na próxima aula nós vamos aprender como usar as linhas guias. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Bora para a próxima aula e boas edições.